Felipe Nunes, designer de marcas, dedicado a auxiliar empresas a destacarem-se e aprimorarem sua percepção de valor. Acredita firmemente que a conexão essencial entre negócios e comunicação é estabelecida através da marca. Com mais de 15 anos de experiência de mercado, integra sua formação em administração e comunicação visual ao compromisso contínuo com a aprendizagem, por meio de treinamentos, cursos de extensão e experiências práticas. Possui a habilidade de capturar a essência de uma empresa e transformá-la em uma marca única e distintiva e estrategicamente posicionada. Sabrina Baracho é fisioterapeuta e apaixonada pela saúde da mulher desde a faculdade. Logo que se formou, pós-graduou-se na área e depois fez seu mestrado aliado à obstetrícia com a uroginecologia e ampliando sua visão sobre a importância dos cuidados com a pelve durante gravidez e pós-parto. Com quase 20 anos de experiência clínica, somados à sua formação acadêmica, ministra cursos para outras fisioterapeutas e se dedica também à gestão da Clínica Sabrina Baracho, que é um centro especializado de fisioterapia na saúde da mulher em Belo Horizonte. Formou uma equipe comprometida em capacitar mulheres para viverem uma vida saudável e plena em todas as fases da sua jornada. Seu maior prazer é ver a transformação e a conexão de mulheres com a sua feminilidade. Está também vivendo uma transformação na sua vida pessoal e profissional, que refletiu na mudança do universo visual da marca. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Pois é, eu estava falando antes da gente começar o quanto eu estou emocionada pelo dia de hoje, porque, na verdade, a gente planejou isso lá no início do ano passado, né, Felipe? Um ano depois, a gente vai fazer a inauguração. E te procurei, na verdade, antes dos nossos caminhos se encontrarem profissionalmente. Verdade. Nós já nos conhecíamos, né? Ainda que de forma distante, mas através da Geórgia, minha amiga fisioterapeuta, né, que trabalhou tantos anos comigo na clínica. Estava em busca de um catálogo de serviços para a clínica. Eu falei, gente, nós não estamos divulgando os nossos próprios serviços dentro da clínica, eu preciso olhar para isso, né? O meu desafio diário de ser gestora e fisioterapeuta no mesmo lugar. E aí eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar. Liguei para a G, minha grande amiga, minha grande consultora, né? Me dá vários conselhos, me ajuda. Eu falei, G, estou precisando de alguém, já procurei algumas pessoas, não consigo fechar. Preciso da sua ajuda. Ela, Sabrina, meu irmão, liga para o Lipe, eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. E aí, de cara, né, quando eu liguei para você, você foi o único profissional que não falou comigo, segue o orçamento. Você falou, vamos marcar um encontro no Meet, porque eu preciso entender as suas necessidades, entender o momento da sua empresa, entender o seu público, né? Eu preciso primeiro saber disso. E aí, quando eu fui te contar a história, né? Eu falei, olha, Felipe, eu estou no momento da clínica que eu preciso divulgar mais os serviços e, em paralelo, né, eu estou desenvolvendo mais a empresa de cursos, porque eu já dava curso para fisioterapeutas, mas usava o mesmo Instagram. E aí comecei a te contar a história. Você falou, não, Sabrina, peraí. Antes de produzir o catálogo, né, a gente precisa fazer um estudo mesmo da sua marca. Então, eu queria começar te perguntando, né, assim, do seu ponto de vista, quando você acha que esse estudo é necessário? Eu sei que vários fisioterapeutas vão me ouvir, às vezes clientes médicas, tem várias clientes médicas também, né? Ou outras pessoas que têm empresas. Quando que você acha que é necessário a gente olhar para essa marca e, especialmente, quando a gente deve mudá-la? Verdade, Sabrina, voltando um pouquinho, né, atrás, assim, você falou da minha irmã, né, que foi essa ponte aí entre a gente. Ela sempre te viu assim com muita admiração, né? Uma amizade verdadeira antes de ser negócio também. Então, ela sempre me falou de você. E quando minha esposa engravidou em 2021, a gente teve a felicidade, né, de ir lá na clínica, conhecer e ser atendido, né, tanto por você quanto uma pessoa da sua equipe. Então, eu já conhecia o negócio um pouco de perto. Naquela hora a gente viu, né, o carinho, o brilho no olho, né, com que vocês fazem o que fazem, e já foi assim, um diferencial, né, a gente poder conhecer esse serviço, ter sido acolhido, né, foi tão importante, assim, foi tão bom para a gente na época,
que eu já tinha uma certa imagem, né? Aí ficou uma imagem ainda mais reforçada daquilo que ela trazia, né? É um presente para mim, né? Assim, porque uma coisa que a Georgia sempre me falava, né, de você, é exatamente a sua sensibilidade. Então, você perceber o nosso negócio, para mim, já é uma grande honra e uma sensibilidade da sua parte, né? Então, a G falava sempre, o Felipe faz retiros, o Felipe se conecta, e eu, né, acho que é um diferencial muito grande, né? Assim, nós trabalhamos com isso, né? A gente trabalha com vidas que estão chegando, com mulheres que, ao mesmo tempo que são muito fortes, estão muito fragilizadas, né? Sim. Ou mulheres num período de menopausa, por exemplo, são muitas mudanças. Mulheres idosas, muitas vezes com incontinências, então elas estão sofrendo por isso. Então, um trabalho que exige muita intimidade, especialmente muita sensibilidade. E aí a sua sensibilidade me chamou muita atenção, né? E você já tendo usufruído do serviço, para mim foi um presente enorme, porque meio caminho já estava andado, né? Eu pude conhecer de perto, né? Essa coisa de você às vezes ouvir falar, porque a gente sabe, né? Você é referência do mercado, né? Desse segmento, e a gente poder realmente estar ali perto, conhecendo um pouco do serviço e ter esse acolhimento, né? Que realmente você falou das fases, né, de cada pessoa. Às vezes uma pessoa está muito apreensiva pela fase que ela está passando. Então, assim, para a gente também, que era um momento de muita felicidade, mas também de uma certa forma do desconhecido, né? Então, para a gente foi muito legal, assim, ter esse acolhimento. Isso em 2021, né? No começo de 2021. Aí a gente já está falando do final de 2022, quando você me procurou para a questão do catálogo. E aí, te respondendo um pouco assim, né? Quando a gente vai falar de catálogo, a gente está falando de ponto de contato, né? Assim, que é o último ponto até o cliente, né? Ali a gente está muito pertinho falando de uma peça de comunicação que vai comunicar com o cliente. Só que aí tem um negócio, eu acho que a gente precisa ver 3 pilares, assim, né? Para a gente falar de um bom funcionamento de negócio. É o negócio e como ele vai se comunicar. Então, acho que realmente a ponte entre um e outro é a questão da marca. Então, vamos ver a marca, né? O que a marca está transmitindo, como que está essa questão de posicionamento, porque poderia ter feito o catálogo, tudo bem, mas acho que eu não ia te atender, né? Eu não ia resolver uma dor que estava ali presente, que a gente precisava olhar um pouco mais, né? Com um pouco mais de cuidado e tudo. E aí você me manda um questionário de 4 páginas. E ali eu comecei, aí foi interessante porque eu pude reviver também um pouco da minha história no empreendedorismo. Porque em 2012 eu tive meu consultório próprio, né? Então, assim, e a clínica surgiu em 2015. Nós estamos falando de 2022 para 2023, 10 anos quase, né? Depois. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu comecei a ver que o meu passado, ele não houve um planejamento em cima do meu passado, não houve um estudo da marca em cima do passado, ela surgiu por demanda, né? Eu fiz meu mestrado em 2010, comecei a ter muito encaminhamento dos médicos obstetras, porque meu mestrado foi na área de obstetrícia, começou o boom do parto humanizado, das pessoas entenderem o que é a fisioterapia para o parto, e aí aquilo foi aumentando e eu fui atendendo, até que nem a própria clínica foi um planejamento, né? Assim, eu mudei do consultório para a clínica por uma demanda pessoal, porque a Lara tinha nascido, né? Lara já vai fazer 12 anos esse ano, e a Lara estava com 1 ano de idade. Eu falei, gente, está muito longe o consultório da minha casa, eu preciso estar mais perto. E a única coisa que eu fiz quando eu abri a clínica foi um estudo do valor das coisas, do preço das coisas, para saber se ia dar conta de pagar a despesa. Ponto. E em 2012, porque a clínica é de 2015, eu atendendo uma cliente muito querida, a Amanda, até hoje sou amiga dela, né? Ela vai ouvir o podcast, eu agradeço muito a Amanda, porque no meio de um atendimento, ela grávida, ela falou, Sabrina, você não tem uma marca, você não tem um logo, você tem que ter. E a Amanda, ela tem uma empresa de comunicação. E aí ela falou, eu vou trazer para você. E aí ela, como uma cliente usufruindo do serviço, ela captou a essência e ela trouxe a logomarca para mim.
E eu logo me apaixonei, né? Era uma logomarca que trazia para mim a ideia de liberdade da mulher, ao mesmo tempo de feminino. Lembra um anjo, ao mesmo tempo uma borboleta, ao mesmo tempo um útero. Então, quando a gente começou o nosso processo, a primeira coisa que eu te falei foi isso, né, Felipe? Eu falei, olha, eu quero mudar, porque eu acho que a gente está evoluindo, eu estou num momento diferente, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas, por favor, não me tire essa imagem, porque essa imagem eu tenho apego. Tá? Então você pode mudar a cor, por favor, que eu não aguento esse rosa mais. Esse rosa não representa mais a minha pessoa e a empresa, né? Um rosa Barbie demais. Eu falei, pelo amor de Deus, pode tirar, pode mudar a letra, pode mudar o que você quiser, menos o logo em si, né? Verdade. Mas aquele questionário foi o início de um processo de olhar para dentro, né? Eu acho que quando você chega no resultado final, não é simplesmente um olhar estético, né? É um olhar profundo. E, em paralelo, naquele momento, eu tinha acabado, né, de ter um encontro espiritual também com Deus, né? Em fevereiro, eu comecei uma caminhada com Deus e ali eu entreguei a minha vida mesmo, em fevereiro do ano passado, eu entreguei minha vida para Deus e desde então eu tenho vivido um processo muito intenso de mudanças. Então, em paralelo, eu fui vivendo também esses processos dentro da clínica. E hoje eu falei que eu acordei igual noiva, né? Parece que eu tô indo casar. Falei, para falar sobre isso, que meu coração tá muito emocionado mesmo, porque mudar não é fácil, né? Todas as mudanças mais profundas que eu tive na minha vida, elas foram sempre também com muita tempestade, né? Muita intensidade. Muita intensidade, o vento forte, cai folha e voa coisa para todo lado. Então, assim, para a gente mudar, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa fazer uma limpeza realmente, né? Então, a gente tem a oportunidade de olhar para o que é forte dentro da gente, para aquilo que a gente sabe que a gente tem de bom, mas também a gente olha para aquilo que a gente não tem de bom. Com certeza. Né? Para as nossas fraquezas. Então, esse questionário, profissionalmente, ele foi o start, assim, para eu começar a olhar realmente para a clínica com esse olhar, assim, mais aprofundado. Acho que até então eu vinha trabalhando e sempre tive um propósito muito grande naquele lugar, né? Um propósito de levar um atendimento de excelência, humanizado, respeitoso, né? Quando eu falo humanizado, não é no sentido de parto humanizado, né? Parto humanizado, para mim, eu respeito as escolhas, informação. Então, a gente respeita as escolhas bem informadas das mulheres, a gente tem um olhar mesmo empático, individual sobre cada mulher, cada família que chega lá. Mas nunca tinha feito essa análise profunda. Então, assim, eu estou muito feliz, né, por ter tido essa oportunidade. Nossa, e eu honrado em observar, né, e ter contato com toda essa transformação, né, durante esse tempo. Realmente, a gente deve ter tido umas 2 ou 3 reuniões, né? 2 ou 3 vezes 10, né? Fora as vezes que eu te liguei aos prantos. Felipe! Porque é interessante quando você começa um processo de mudança. Eu acho que na vida da gente também, né? E em paralelo a essa questão espiritual que eu vivi, porque eu sempre fui uma pessoa muito planejada, apesar de eu falar que eu não planejei a clínica em detalhes, eu não fui no escuro, né? Eu tinha ali já uma clientela, eu tenho responsabilidade, então eu não fiz as coisas, né, aleatórias, né? Então houve um planejamento mínimo. Não houve um plano de negócios bem estruturado, não houve isso. Mas sempre muita responsabilidade. Mas quando sou uma pessoa que sempre foi muito controladora, né? Então, assim, perfeccionista, controladora. Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, eu comecei a entender que Jesus queria que eu lesse a Bíblia, Jesus queria que eu o consultasse, ele queria que eu fizesse, né? Ele queria me usar, né? E eu entendo hoje que todos nós somos servos mesmo, basta a gente se propor. Então, eu comecei a viver isso e comecei a ver que todos os meus planos não se cumpriram. Então, eu planejei a inauguração de logomarca para talvez maio, junho. Foi, por aí. Por aí, foi mesmo, do ano de 2023. Era segundo trimestre. Aí eu falei, tudo bem, não deu certo para julho, então é setembro. Aí 22. Não deu certo em setembro. Meu aniversário, a gente chegou a falar, meu aniversário é 28 de outubro. Meu aniversário não. Então, e aí eu fui ver, agora não.
beleza, fiquei livre do tempo. O tempo não é meu mais. O tempo agora é de Deus. Então, eu fui realmente aprendendo, né, a entregar. E hoje, hoje pela manhã, né, eu falei, gente, Deus, hoje é um dia tão especial para mim, porque eu vim tão em paz, que eu falei assim, agora é a hora. E se não for também, tá tudo bem. Falei, Deus, se acontecer alguma coisa no meu dia hoje, me proteja e eu vou entender, né, que é o seu tempo. E aí meu site hoje foi roubado, caiu do ar. Nossa. Aí na hora que aconteceu, eu falei assim, como é interessante quando você realmente está conectado aos propósitos de Deus, que é o meu desejo hoje, né, assim, todos os dias acordar e falar, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu dia, eu entrego os meus atendimentos, eu entrego a minha família, eu entrego a minha casa, porque tudo que vai acontecendo no caminho, eu sinto uma proteção muito grande. Eu falo que antes eu só sentia a proteção. Hoje é como se eu tivesse. Realmente eu estou aprendendo a ter intimidade, né, com Deus. Eu acho que a intimidade ela te leva para um lugar de segurança muito grande. Não que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, não que a gente não vai ter aflições, né? A Bíblia fala o tempo inteiro disso, que a gente vai ter aflições, mas quando a gente está com Deus, a gente vence todo e qualquer desafio. Então, hoje eu vejo o cuidado de Deus no ano passado ao me proteger mesmo de tantas coisas, porque não importa a velocidade que as coisas acontecem, né? Importa mesmo a direção. Tem essa Sim, frase clichê, né? com certeza. Mas que é a maior verdade, né? A gente tem que ter o foco naquilo que hoje, para mim, é o que é mesmo o propósito de Deus dentro daquela clínica, né? Então, eu fui aprendendo que o tempo não era meu mais, que não adiantava eu planejar, eu precisava seguir todos os dias, viver todos os dias. Você fez parte disso totalmente. Quantas Sim. vezes eu te liguei frustrada com os meus planos, né, Felipe? Felipe, não é do jeito que eu quero. Calma, Sabrina. Eu acho que as coisas têm o seu Calma. momento. São tantas mudanças acontecendo, né? Não é uma coisinha só. Então, realmente, assim, engraçado que esse questionário, né, que você está falando, ele tem um empresário de São Paulo que eu gosto muito, ele chama Facundo Guerra. Ele tem um podcast também que é muito bom, recomendo para todos os empreendedores e quem, né, gosta desse caminho de empreender, que chama Divã de CNPJ. Oh, E é uma legal. parte desse Então, momento meu que é o divã. Ele é um divã, querendo ou não. E assim, de lá para cá também eu aperfeiçoei muito essa parte. Quando dá, quando posso, né, tenho oportunidade, eu faço presencial, porque aí é realmente uma imersão com essa oportunidade de troca também, de entender a pessoa que está por trás do empreendimento, né? Eu acho que não é negócio pelo negócio, nunca foi, né, Sabrina? Então, é interessante ver quais são os objetivos e porque, mas, gente, é só um logo, né? Vamos mudar esse logo. E não é. Nunca é só um logo, né? Então, assim, a gente fala de negócio e fala de comunicar esse negócio, então, antes disso, tem tanta coisa, né, que deve ser revista, a gente deve olhar realmente para dentro, né, para dentro da gente, para dentro do nosso negócio, e tem hora que é hora mesmo de transformar, né, e de mudar, né, tem esses momentos e eu acho que o seu momento foi muito certeiro e está sendo maravilhoso, né, está sendo uma mudança completa, né, uma mudança muito bonita e tem sido realmente completa, assim. Não tem sido só no campo profissional, tem sido no campo pessoal também. E, né, fazendo uma reflexão, né, eu estava pensando sobre isso, né? O que está mudando, né? É claro, eu estou mudando e a empresa não é uma empresa, por trás dela tem pessoas. Então, se as pessoas mudam, eu vejo isso claramente. A minha mudança refletiu em todas as pessoas da clínica, todas, as fisioterapeutas, as secretárias. Então, nós também, né, fizemos ali análises internas e nós nos unimos em torno de um propósito. Então, isso foi revisto internamente. Então, eu falo que as nossas raízes, elas ficaram mais profundas e mais entrelaçadas, porque isso dá força para a gente crescer, né? Mas isso é fácil? Não é. Você vivenciou, não é. Mas é muito importante. E vi essa mudança acontecendo também no âmbito familiar, né? Então, vi minha relação com os meus filhos, minha relação com meu marido também nesse mesmo caminho. Então, eu vejo mesmo como um cuidado de Deus e acho que chega um ponto da nossa vida que
a gente se desperta para algo maior, né? Eu acho que é um convite mesmo para a gente olhar por que eu estou aqui, né? E eu comecei a pensar, bom, por que a Sabrina fisioterapeuta, né? Tem a Sabrina mãe, a Sabrina empresária, a Sabrina fisioterapeuta, e ali eu começo a olhar para cada nuance, né, dessa Sabrina e me entregar mesmo, ó, Deus, o que o Senhor quer da Sabrina empresária, o que o Senhor quer da Sabrina fisioterapeuta, Sabrina mãe, e tô num processo ainda, né, de muitas mudanças. E aí eu fico querendo entender de onde que vem a sua inspiração. Eu falo, meu Deus, porque dentro de tanta complexidade, como que um profissional capta essa mensagem? Então, falando primeiro por que mudar, né? Assim, a gente falou um pouco desse processo todo de mudança pessoal, mas falando tecnicamente, né, sobre essa parte de mudança, tem realmente, né, alguns momentos que a empresa precisa olhar para si e ver se assim, a percepção de valor, principalmente, está sendo transmitida, né? Às vezes a gente faz com tanto esmero, né, e se preocupa tanto com o nosso serviço e quer passar aquilo de uma forma com tanto valor para a pessoa, e às vezes a gente faz uma proposta ou a pessoa ouve o nosso preço e talvez não enxerga valor. Né? Então tem acho que a grande maioria das vezes essa é uma hora de realmente olhar para ver se a percepção de valor ela está alinhada, né? Essa questão do posicionamento, com quem que a gente está conversando, como que a gente quer conversar, né? Está sendo feito, né? Tanto no âmbito visual quanto verbal, né? Falando de identidade, e também quando precisa, por exemplo, quando tem erros técnicos, né? Ou tem alguma coisa do logo ou da identidade como um todo que não está alinhada, né? Com esse posicionamento. Então, acho que quando a gente fala assim de identidade visual, de marca e tudo, nasce de um conceito, né? Todo o trabalho que é feito, assim, todo o meu trabalho, ele gira em torno de um conceito. E aí a gente conversou muito naquele começo, além do questionário, a gente fez chamadas também de vídeo para conversar um pouco sobre aquilo que tinha sido respondido e tudo, e eu já com aquilo na cabeça de transformação, sabe? O conceito de ponto final, né? Um ponto, ele é o começo para um novo diálogo, né? Para uma nova frase, para um novo capítulo. Então, já estava um pouco na minha cabeça. Mas, em termos de curiosidade, assim, como é que veio realmente essa coisa? A gente falou de sensibilidade, de conversar com Deus, de ter o nosso momento íntimo ali, da gente ter o nosso momento próprio. E realmente, eu sempre tive muito ligado a isso. Eu prezo muito pelo meu tempo de silêncio, assim, para eu poder me conectar. E a gente que é empreendedor e que é criativo também, eu acho que a gente precisa cuidar do corpo para a gente poder cuidar da mente. Então, tem uma coisa que eu adoro fazer, assim, pelo menos uma vez por semana, que é acordar muito cedo, sábado ou domingo, e sair de bicicleta. Então, eu acordo ali por volta de 4h30 da manhã e vou pedalar, e é o meu momento comigo mesmo, que eu até brinco que é a bike terapia que eu faço. E eu sempre começo por uma subida muito íngreme, assim, até chegar na Praça do Papa ali em cima, aqui pela entrada do Parque das Mangabeiras. E eu já estava com essa questão do ponto na cabeça e tudo, e quando eu cheguei lá em cima, que eu estava num momento assim de transpiração máxima, o movimento do logo veio para mim, sabe? Assim, eu vi isso acontecendo na minha mente, assim, eu vi o logo antigo já se transformando nesse novo, assim, através desse conceito, sabe? Aí eu paro ali rapidinho, escrevo alguma coisa no celular para me lembrar depois e aí depois é materializar isso, né? Que é uma nova fase. Então, essa é a parte do conceito, assim, né? Do logo. E eu até queria colocar aqui, eu trouxe uma colinha para falar de conceito, porque é onde parte tudo que vai determinar a partir de então, né? Essa parte visual, a parte da marca, é o conceito que vai ditar, né, para onde a gente vai caminhar depois. Então, eu queria algo que assim refletisse realmente essa evolução, né, da marca. Então,
O ponto não apenas marca o término de uma narrativa, mas também inaugura o início de uma nova história. Ele não apenas separa o fim do começo, mas simboliza a transição entre capítulos, sendo a melhor oportunidade de iniciar algo novo. E para o novo florescer, é preciso que algo se extinga. A partir desse ponto, tudo pode acontecer. O melhor vai acontecer. Esse que é o conceito, né, que a gente trouxe juntos, né, porque é uma cocriação, né, uma coisa muito junta ali que a gente veio trabalhando, né, ao longo do tempo. E hoje no meu momento de oração veio para mim Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só. Tá vendo? E aí, falando um pouco mais, assim, aí o logo era foi esse momento, assim, foi essa parte, né? Aí, falando um pouco mais técnico, né, da parte de tipografia, por exemplo, a gente queria que fosse algo único, né? Uma coisa bem exclusiva, assim como é o seu atendimento, o atendimento da clínica, a gente precisava que fosse uma coisa única. Então, a não ser que a gente sofra algum plágio aí futuramente, ninguém nunca vai ter essa letra que foi criada, né, para o nome principal ali, né, o Sabrina Baracho. Então, foi feita a partir de uma outra, né? A gente fala serifas, né, que são essas hastes que tem em cada letra, para representar também uma coisa que já vem de antes, né, uma coisa que já é um serviço tradicional, já conhecido pelo público, né? Então, e que remete também a uma elegância, né? O seu atendimento, o refino, né, no tratamento, etc., eu acho que remete a isso também, né? Foi uma coisa pensada para transmitir desses atributos, né? A questão das cores também, né? Simboliza a questão do amadurecimento, né, da mulher, assim, independente da fase que ela entra, né, para o atendimento. Então, tem uns tons de pele ali na questão da paleta de cor. E a fotografia também foi interessante, né? A direção de fotografia, assim, para esse novo momento, muito inspirado também na paleta, né? Mas com esse tratamento, né, que a gente queria transmitir, com uma coisa que fosse e acabou sendo co-criado também, né? Primeiro por dois parceiros assim que eu tenho, que é o meu braço dentro do estúdio que faz sites, então eles tiveram também a gente fez as 6 mãos ali, pegando referência, etc. E depois transmitido, né, pelo Daniel Mag e o Felipe Tempone, né, que foi maravilhoso, assim, a visão que eles tiveram e conseguiram materializar Transmitir. isso, né? Então, tecnicamente, foi assim, né? É um privilégio enorme para mim, assim, eu estou muito feliz mesmo com o resultado final, né? E especialmente, assim, entender, né? Eu acho que no último ano, assim, a gente começou falando, né, que não é só uma mudança visual, é uma mudança interna também. A gente não pode ter medo da mudança, né? A mudança, ela é evolução. Só que a evolução, a gente às vezes vislumbra algo e acha que vai acontecer, né? A toque de mágica, Ali, né? agora. Exatamente. Eu costumo falar que Deus faz milagres, mas ele não faz mágicas. A gente precisa agir para o milagre acontecer. E nesse processo todo, a gente tem dores. E quando a gente vai ultrapassando, a gente vai aprendendo, e a gente vai. Eu cada vez mais, né, tenho aprendido que esses mergulhos profundos, essas dificuldades, essas provas que a gente vive, na verdade, são um presente de Deus, porque vão nos permitir também a evolução. Então, eu estou ávida pelo novo. Ávida. Então, hoje, quando meu site caiu, eu falei: caiu, gente. Caiu, Vai tá na hora de levantar, mudar. entendeu? Tá na hora de mudar. Exato, porque a gente começa a ver que às vezes as pequenas coisas elas passam a ser irrelevantes. E aí eu desapeguei, né, do logo antigo, Uhum. né? Quando você foi me mostrando, aí você me mostrou quantas logos surgiram parecidas depois. Eu falei, Verdade. não, já me convenceu, né? Porque Uhum. assim, tinha umas 500, tudo muito parecido. Eu falei, É, não é isso realmente. Eu acho que não traduz. E aí, desapegar das coisas, né, que passaram, como a gente às vezes apega às coisas, e a gente verdade. precisa aprender a desapegar. Então, é, eu estou, assim, muito feliz, muito feliz. Eu te agradeço muito, muito mesmo, porque eu sinto que vem um novo tempo,
A evolução traz também, não traz um novo propósito, porque o propósito do serviço em si, ele continua, mas eu sinto que é como se as raízes tivessem ficado mais profundas, porque elas foram expostas, né? A gente precisa expor para a gente conseguir trabalhar. E aí eu vejo que surge uma Sabrina mais autêntica, que às vezes, né, em determinados momentos da vida, a gente fica em cima do muro para algumas coisas, a gente tem medo de se posicionar. Eu estava sentindo, né, já no Instagram antigo, um distanciamento muito grande do público. Hoje eu tenho 2 públicos, foi até uma demanda minha para você, né? Eu falava, Felipe, eu tenho um Instagram e ali eu converso com pacientes e eu converso com fisioterapeutas que fazem os meus cursos. E eu acho que não está dando. Verdade, né? A gente precisou rever a questão da arquitetura de marca, né? Poxa, a gente tem 2 públicos, vamos conversar diretamente para um só. Então, um em cada canal, né? Assim, um em cada canal. E aí você fez também esse desmembramento da marca, né? Não sei se o nome é esse, mas você criou a marca Sabrina Baracho Cursos e a gente vai trabalhar com isso separado, para que eu possa conversar com os 2 públicos. E o meu desejo é realmente estar mais próxima dos 2 públicos. Meu Instagram estava extremamente técnico, né? Com uma linguagem técnica, eu com muita dificuldade de estar ali, porque é interessante isso, né? A gente não pode se forçar. Eu falo que ano passado, quantas vezes as pessoas falavam, você tem que aparecer no Instagram, você sumiu do Instagram. E eu falava assim, gente, me deixa no meu casulo, né? Me deixa no meu casulo, porque quando você está no casulo, vivendo esses processos tão fortes, tão intensos, você não está preparado. Você não está preparada para poder estar ali. Você não tem o que dar, na verdade é isso, você não tem o que dar. Você está ali tão mergulhado no processo que você não tem energia para dar. Então, assim, o que eu sinto é que isso tudo foi muito importante para eu também identificar, assim, o que eu quero a partir de agora, né? E algo que eu quero muito é exatamente a proximidade, porque se eu escolhi fisioterapia, é porque eu amo isso. Eu amo estar com as mulheres, eu amo estar com as famílias, né? Hoje eu escolhi principalmente trabalhar com mulheres. Eu falo que o meu desejo é atender e depois ter um jardim em que eu possa tomar café com elas, tomar chá, ficar batendo papo, conversando sobre a vida. Eu amo isso. Então, assim, eu quero realmente, eu não sei o que vai ser exatamente daqui para frente, né? Mas é o que eu pretendo, né? Assim, ter essa intimidade maior, né? Eu acredito que as transformações que a gente vive, elas também são usadas para que a gente possa incentivar outras pessoas a viverem transformações. Então, eu me coloco mesmo à disposição, né? A partir desse momento, e as mudanças vão acontecer sempre, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Serviço, né, Sabrina? Você foi sempre muito disso, né? Eu me sinto realmente honrado por participar, né? Não ter participado, participar, continuar participando. Estou comprometido com você e seu resultado desde o começo. Eu acho que a gente fez um trabalho incrível juntos, né? Eu acho que foi um trabalho, e não só nós 2 também, acho que a gente envolveu tanta gente no processo que foi enriquecedor para todas as áreas. Eu tive o prazer de conectar também com pessoas que você trouxe para o projeto. Então, assim, realmente eu fico muito feliz, né, com o resultado e com essa jornada inteira, depois de pouco mais de um ano aí, a gente vendo realmente o ponto de virada, né, a ativação da marca daqui a pouco. Então, convido todo mundo, né, para acompanhar. Vai ser uma surpresa muito boa para vocês acompanharem, né, essa reciclagem da Sabrina e trazer tanta novidade, tanta coisa boa, né, além do conteúdo importante, sempre muito bom que ela sempre trouxe, agora vai estar ainda melhor. Se Deus quiser. Obrigado. E eu convido todos vocês a evoluírem comigo, porque a evolução é conjunta. Se tem algo que eu tenho no meu coração a gente não vive sozinho, né? Então eu tenho falado muito isso com a equipe, assim, o quanto que nós crescemos enquanto equipe, o quanto cada uma cresceu individualmente, a minha família também. Então eu convido que cada um também reflita, né, assim, sobre as mudanças da vida, né? Que não tenham medo da mudança, né? E a mudança ela tem que ser contínua, né? Faz parte da vida.
Então, eu quero construir isso junto com vocês. E quero fazer alguns agradecimentos. Você mencionou as pessoas que estiveram no projeto, né? Tem uma pessoa muito especial para mim, que foi o Fernando Lúcio, né? Foi uma pessoa que eu procurei, amigo da minha irmã, um grande empresário, e que foi a primeira pessoa que analisou o meu negócio e falou assim: seu negócio tem muito potencial. Então, o encorajamento que ele me deu e toda a assistência que ele me deu no ano passado como consultor foi extremamente importante para me encorajar. Então, eu agradeço muito. Depois veio um outro consultor, coincidentemente, Fernando também, o Fernando Castilho. Então, eu agradeço muito ao Fernando Castilho, agradeço a cada pessoa da minha equipe, cada fisioterapeuta, porque viver isso junto, né, trouxe um crescimento enorme, mas também trouxe dores para elas. Então, muita gratidão por todas as pessoas, não somente que estão agora comigo, mas por todas que já passaram na minha vida profissional, todas deixaram uma marca. Agradeço muito ao meu marido, que teve muita paciência comigo esse tempo todo. Não foi fácil, meus choros, as minhas dúvidas. Agradeço muito aos meus filhos, né? Agradeço por eles terem compreensão. Achei tão bonitinho que a minha filha, outro dia, numa oração, falou: filha, o que você quer orar para a mamãe? Ela falou: eu quero orar pela clínica, pelo seu projeto, né? Que dê certo. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tô vendo isso, né? Assim, na minha família, o que Deus tem feito na minha família. Eu agradeço muito pela amizade da Lorena, que foi quem me apresentou essa vida em Cristo. Foi a partir dela, do esposo dela também, que é chefe do meu marido, um grande amigo. Foi ele que levou o meu marido, né, para a célula, para a igreja em primeiro lugar. E a partir desse encontro do meu marido que me levou para a célula. Então, tem sido muito especial participar, né, das células semanais. Então, a Lorena... Nossa, eu não tenho palavras, assim. Agradeço muito às minhas pacientes. Quantas vezes, sem saber, elas me confortaram. Porque quando você está no lugar de trazer ali uma melhora para alguém, você precisa estar inteira, né? Então, ali eu me desconectava de todos os problemas que eu estava passando, de todas as mudanças, e eu precisava ouvi-las. E ao ouvi-las, eu também podia, né, levar para elas palavras que às vezes eram para mim mesma. Então, eu agradeço muito. Em especial, agradeço a uma paciente que se tornou uma amiga, que é a Júlia, que no ano passado ela teve uma importância que eu acho que ela não dimensiona na minha vida. Eu queria agradecer. Queria agradecer aos meus pais, que sempre me ajudaram muito, né, que estive tão ausente. Meus amigos que tiveram que compreender minha ausência no ano passado com tantas mudanças. Quero agradecer imensamente a Elza Baracho, que é uma pessoa que me trouxe para a profissão, né? Minha prima de segundo grau, mas que foi uma mãe da profissão para mim, um anjo da guarda, né? E sem ela eu nunca teria chegado no lugar que eu estou hoje, neste lugar. Então eu trago uma herança dela e sempre levarei isso comigo, né? Quero muito, Elzinha, quero muito você bem perto de mim, né? Eu te amo muito. E todas as pessoas, Eleonardo, todos os professores, porque esse é um momento, para mim, é um ponto de virada mesmo. Sim. E quem eu não mencionei, né? Eu peço desculpas, porque também eu estou muito emocionada, mas quero, né, agradecer aos fisioterapeutas que me incentivam a estar neste lugar. Então, tantas pessoas tão importantes para mim e, obviamente, agradecer a quem eu sinto que está me abraçando, me guiando, que é Deus, né? Então, assim, eu tenho hoje uma gratidão muito grande por presenciar, né, mesmo o agir de Deus na minha vida. E quero entregar cada vez mais os meus propósitos, a clínica, os cursos, tudo para Ele, que foi quem criou todas as coisas, né? E para quem eu quero mesmo, quero louvá-lo, né, pro resto da minha vida. Isso, parabéns, Sabrina, pela coragem, né, pelo enfrentamento. Eu acho que é muito assim, né, a gente ter essa disposição e essa coragem, né, para começar o processo de transformação, né, mesmo sem saber quando isso vai virar, né, não acabar, porque eu acho que pro resto da vida a gente vive em transformação, e quanto mais a gente estiver aberto para isso, mais graças a gente recebe também, né? Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para evoluir. Mas te admiro muito e obrigada, parabéns. Recíproca é verdadeira. Obrigada. Que bom, obrigado.